professores! Bem-vindos a mais uma semana onde estamos aqui comentando, discutindo, falando um pouquinho sobre as lições das nossas salas de EBD. Nessa semana, nessa aula, nós estaremos comentando sobre a lição dos juniores, certo? Onde esse trimestre nós estamos comentando sobre as histórias dos profetas bíblicos. Profetas maiores, profetas menores, nós estaremos falando as histórias de como eles foram chamados, de como foi que Deus chamou eles para o ministério profético e qual foi a missão que Deus incumbiu a cada um deles para anunciar, certo? Durante o seu período. Semana passada nós abrimos a lição falando sobre o profeta Isaías. Foi uma lição bem proveitosa. Eu espero que tenham sido proveitosos para você também na sua sala e que os alunos tenham captado a mensagem da semana passada. Essa semana nós estaremos falando sobre a lição de número 2, falando sobre o profeta que anunciou o cativeiro. Que profeta é esse? O profeta Jeremias. Falaremos um pouquinho sobre como ele foi chamado ao ministério profético nessa lição, amém? Então vamos lá. Nosso texto bíblico está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 19. A leitura é um pouquinho extensa dessa lição, mas ela é bem proveitosa. Então vamos lá. Já pega a tua lição, pega a sua Bíblia, se junta comigo para nós conversarmos um pouquinho sobre o profeta Jeremias, amém? Antes de irmos para o texto da lição em si, vamos comentar sobre os objetivos da nossa lição de hoje, certo? Eu já estou aqui com a minha lição, estou com a minha Bíblia aberta. Convido a você também a abrir a sua Bíblia, a sua lição, para me acompanhar nessa discussão, amém? Então vamos lá. Como objetivo da lição dessa semana, nós temos ensinar que Deus usa situações difíceis para levar os seus servos ao arrependimento. Ou seja, nós vamos falar quando Jeremias, já vou adiantar um pouquinho, quando Jeremias anuncia o arrependimento ao povo judeu para poder evitar o castigo que Deus havia falado a ele, certo? Nesse momento, quando se trata em idolatria, o rei desse período, ele incentivava a idolatria, principalmente dentro do templo do Senhor. Então, Deus chama Jeremias para fazer o anúncio de que eles deixem a idolatria de lado, que Deus não estava se agradando, e que se isso não acontecesse, o castigo de Deus iria sobre o povo de Israel. Vocês vão perceber durante todo o decorrer dessa lição que ela vai se encaixar com algumas lições mais à frente que vamos falar sobre Daniel, certo? Jeremias vai falar o pré-cativeiro. Nós vamos falar no momento aqui sobre antes do cativeiro babilônico do povo judeu. Já Daniel, em contrapartida, a gente vai falar durante o período de cativeiro, certo? Quando o povo já está na Babilônia. Então, uma história se complementa com a outra, certo? Então, vamos por partes. Vamos lá. Nosso memorizando está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 8, certo? Estou com a minha Bíblia aberta, peço que vocês também abram as vossas Bíblias. Vamos lá. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Essa é a versão da Bíblia que está aqui comigo, é a versão NVI, tá bem? Vou falar a versão que está na lição, certo? Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para proteger. Eu sou o Senhor quem está falando. Jeremias 1. O que é que eu recomendo a vocês? Eu fiz essa recomendação no trimestre passado e eu vou reforçar esse trimestre. Leiam mais de uma versão bíblica, certo? Leiam mais de uma tradução, para vocês verem qual vai ser a melhor tradução para trabalhar com eles durante a aula. Porque tem algumas traduções que elas são mais simples de entender, outras um pouco mais complexas, mas de toda forma todas falam a mesma linguagem, tá bem? Só se atentem na versão que vocês irão trabalhar.
procurem a versão mais simples, que eles entendam, tá bem? Eu gosto muito da versão NVI e a versão também da lição. Elas são maravilhosas, mas vocês vão de acordo com a que vocês acharem melhor, tá bem? Então vamos lá para a nossa primeira dinâmica dessa semana. Vocês vão escrever o versículo no quadro, numa cartolina, fica a critério de vocês, fica de acordo com a disponibilidade de vocês. Escreveu lá o versículo, vocês vão repetir com as crianças algumas vezes, umas 3, 4, 5 vezes no máximo, tá bem? Para elas fixarem esse versículo no coração, na cabeça, elas memorizarem. E aí vocês vão tirar o versículo de vista e aí vocês vão cantar um louvor. Não pode ser um louvor da harpa, pode ser um corinho, pode ser um hino que eles já louvam no conjunto das crianças, fica a critério de vocês. Vocês vão fazer, vão cantar esse louvor com eles durante um tempinho e aí parou ali o louvor e vocês vão formar um círculo com eles, certo? Nas cadeiras mesmo, não tem problema. Amo trabalhar com as crianças em círculos, eu sinto que elas como é que eu posso dizer? Elas prestam mais atenção, elas focam um pouco mais em você, tá? E aí vocês vão chegar para a primeira criança e ela tem que dizer a primeira palavra do versículo. Qual é a primeira palavra? Não. Eu vou ler o versículo de novo para vocês entenderem. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então a primeira criança vai dizer o não. Aí a segunda criança vai dizer eu tenho. A terceira criança tem que dizer o medo. E assim vai indo até finalizar todo o versículo. Se por acaso a próxima criança errar, vocês pulam para outra criança, até formar todo o versículo. E no final, vocês pedem para todos repetirem o versículo junto com vocês. No final dessa dinâmica, vocês vão orar pelas crianças e vão pedir para elas orarem também junto com vocês, pedindo para que Deus as capacite, as encha e as use para falar a mensagem que Deus manda elas falar, tá bem? Para ela cumprir o propósito de Deus na vida delas, certo? Então, façam essa dinâmica com as crianças, vai ser bem proveitoso e bem divertido, vocês vão ver, tá? Então vamos para a nossa história de hoje. Nós vamos falar sobre um profeta que ele foi o responsável. Deus colocou a responsabilidade nas mãos dele de falar o pecado do povo de Israel, de Judá no caso aqui, e anunciar que se eles não se arrependessem do pecado deles, eles iriam sofrer o castigo da ira de Deus. Vamos lá para Jeremias capítulo 1, do 5 ao 19. É o nosso texto de hoje. Quase o capítulo 1 inteiro, tá? Se vocês quiserem começar pelo versículo 4, também é bem interessante, porque é o início do texto, realmente, de quando Deus o chama. E o que estava acontecendo aqui? Quem era Jeremias? Jeremias, ele era filho de Ilquias. Ilquias era um dos sacerdotes da cidade de Anatote, que ficava na tribo de Benjamim. Aqui eu vou puxar um pouquinho da história, um pouquinho mais para trás, quando tem a queda. Teve a divisão das 12 tribos, que teve a divisão, e as tribos do norte, se eu não me engano, elas caíram primeiro e depois as tribos do sul. Teve essa divisão depois do reinado de Salomão, tá? E aqui nós estamos falando do reino de Judá, certo? Depois dessa divisão foi de dar 2 nomes aos reinos. E nós estamos falando especificamente do reino de Judá aqui, tá? O reino de Judá passou alguns reis um pouco difíceis, digamos assim, pois eles se esqueceram. Vou usar palavras um pouco mais fáceis. Eles se esqueceram do primeiro amor. Eles se esqueceram de Deus. Mas principalmente o rei da época de Jeremias, ele incentivava
a idolatria, principalmente dentro do templo do Senhor. Ele adorava outros deuses, ele fazia sacrifícios a outros deuses e ele incentivava o povo ao pecado da idolatria. E Deus se irou com este rei em específico. E o que aconteceu? Deus chama Jeremias nesse momento para fazer o anúncio ao povo. Anunciar ao povo que se eles não se arrependessem, não voltassem ao primeiro amor, se eles não voltassem a olhar para Deus e voltar a adorar apenas e exclusivamente a Deus, que foi por isso que Deus tirou o povo de dentro do Egito, adorar exclusivamente a Ele, foi para isso que Deus criou essa nação, o povo sofreria o castigo da ira do Senhor. Deus tiraria a mão do povo de Israel, e no caso do povo de Judá, e os judeus sofreriam as consequências dos seus atos, por terem abandonado a Deus. Eu vou voltar um pouco mais, tá? Qual foi os objetivos da criação do reino de Israel? Bom, Deus teve dois objetivos para a criação desse povo. Primeiro, ele queria um povo exclusivo dele. Ele queria um povo que adorasse a ele. Naquele período, todas as terras depois da queda do homem, todas as nações que surgiram, todas elas eram, como é que eu posso explicar? Todas elas eram politeístas, adoravam a vários deuses, eles não adoravam ao Deus verdadeiro. Então Deus chama Abraão, olha para onde eu fui, lá para trás. Deus chama Abraão para criar a nação de Israel. Então a nação é criada quando tem Jacó. Quando Jacó tem os seus filhos, Jacó muda o nome para Israel, que é o nome da nação, e os seus 12 filhos têm os nomes das 12 tribos de Israel. Só que essa nação só é concretizada em Josué, ela só é criada formalmente em Josué. E aí Josué faz as divisões das tribos, tem as delimitações determinadas por Deus, tudo certinho, tá bem? Qual foi o segundo objetivo da criação de Israel? Porque através de Israel viria a salvação para a humanidade. Quem é a salvação? Jesus, tá? Só que aqui, durante toda a história do povo de Deus, toda a história do povo de Israel, povo de Judá, depois já teve muitos altos e baixos, certo? E quando Salomão falece, o filho de Salomão, ele divide a nação em dois. A nação de Israel é dividida em dois reinos. O reino de Jerusalém, digamos assim, e o reino de Judá, tá? E aí, os judeus, todos os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, os dois reinos passaram reis diferentes. Só que o reino de Judá, em específico, ele, como é que eu posso explicar? Ele passou alguns reis um pouco que não agradavam ao Senhor, quase nenhum deles agradava a Deus, porque todos eles iam na contramão do que Deus mandava. E eles pararam de ouvir a voz do Senhor. E quando chega aqui, Deus levanta Jeremias, por como eu já tinha dito, o rei da época de Jeremias, ele incentivava a idolatria dentro da terra de Israel, dentro da terra de Judá, principalmente dentro do templo de Deus levantado por Salomão. E aí, quando Deus viu isso no povo, que o povo estava idolatrando, estava pecando desenfreadamente, Deus levanta Jeremias, chama Jeremias para anunciar isso ao povo. Só que aí, quando chega no versículo 6, Jeremias diz o seguinte a Deus. Eu vou ler na Bíblia aqui com vocês. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias, ele não se achava bom o suficiente, forte o suficiente, com uma presença suficiente, uma impotência, digamos assim, para falar ao povo que estava errado. Só que Deus o responde. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todo a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Deus estava com Jeremias o tempo inteiro. Deus não deixou Jeremias. Jeremias cumpriu o ID do Senhor aqui. Ele anunciou o pecado do povo. Ele anunciou que o povo estava errando, que o povo estava pecando e que isso teria consequências muito graves para eles.
Deus tiraria a mão sobre Israel e os inimigos de Israel iriam levar o povo de Judá, o povo judeu, para o cativeiro. E isso acontece em 604 a.C., pois o povo não dá ouvidos a Jeremias, eles ignoram a Jeremias, eles deixam Jeremias de lado, eles não querem saber do que ele está falando, eles literalmente rejeitam as palavras de Deus. Então, a consequência do povo, o castigo por essa atitude é a invasão da Babilônia em 604 a.C. por Nabucodonosor, onde tem 3 invasões dentro de Israel. Isso a gente vai comentar um pouquinho lá na frente, quando falarmos sobre Daniel, certo? Como eu disse a vocês, um é a continuação do outro. Esses 2 livros, eles são complementares, tá? E aí, Jeremias ele tem 2 visões quando ele está fazendo antes de fazer esses anúncios. Deus dá 2 visões a Jeremias. A primeira visão, ele vê um galho seco, a madeira amendoeira, um galho de amendoeira, e Deus diz o seguinte, eu vou ler lá no versículo 12. O versículo 11, vamos para o versículo 11. E a palavra de Deus veio a mim. O que você vê, Jeremias? Jeremias responde, vejo um ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou me vingando para que a minha palavra se cumpra. E aí, Deus dá uma segunda visão a Jeremias, que é a visão de uma panela fervendo. Vamos lá. Versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Ou seja, a ira do Senhor viria sobre o povo de Israel, pois o povo não deu ouvidos à voz de Deus, não se arrependeu do seu pecado e, consequentemente, a tribo da Babilônia, o povo babilônico, invade Israel para levá-los em cativeiro. Antes que perguntem sim, Jeremias e Daniel viveram no mesmo período, tá, gente? Certo? Não demorou muito para a invasão da Babilônia acontecer em Jerusalém, na terra de Judá, certo? E da mesma forma, Deus cumpriu a promessa. Um pouco tempo depois da visão de Jeremias, Deus cumpre a promessa que tem feito a ele, que iria castigar o povo, que os reinos viriam contra Israel e que o povo seria levado em cativo. O povo seria levado em cativo. E aí a gente vê o seguinte, que Deus cumpre as promessas feitas. Deus cumpriu a promessa feita a Jeremias. Deus não deixou Jeremias sozinho quando foi anunciar as palavras de Deus ao povo. E da mesma forma que Deus teve um chamado na vida de Jeremias, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado na vida das crianças. Às vezes você pensa, professor, que não é capaz de falar. Sou muito jovem, usando as palavras do próprio Jeremias. Eu sou muito jovem para anunciar a palavra. Eu sou despreparado para falar da palavra de Deus. Mas não esqueçam que Deus está com você. Que se Deus lhe chamou, Ele se responsabiliza e Ele lhe capacita para pregar o ídolo do Senhor, para falar sobre a palavra de Deus, pregar que Cristo está voltando e que se nós não nos arrependermos, nós não subiremos aos céus. Se nós não deixarmos o nosso pecado de lado, nós não estaremos com Cristo no grande dia. Deus tem o poder de perdoar os pecados e Ele está aberto para nos perdoar, nos orientar, nos lavar e nos capacitar para sermos servos e representantes dele nessa terra e falarmos da palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo. Amém? Bom, vamos finalizar por aqui.
Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua aula. Que seja uma semana abençoada e que as crianças entendam que elas foram chamadas pelo Senhor para anunciar a mensagem de Deus a essa